Olá, queridas irmãs e estimados irmãos, olá, queridos amigos, que bom é nós podermos estar novamente mais uma semana juntos, para juntos, com a ajuda de Deus, podermos estudar mais um pouquinho da sua palavra. Eu e o meu marido saudamos todos vós, é sempre um prazer e uma alegria muito grande estar convosco, e são muitos aqueles que nos vão encontrando ou que nos vão escrevendo e que nós queremos saudar neste episódio deste programa. Do Brasil temos a Juliana, o Gilberto, o Felipe Dias, o Paulo Ferreira, a Leonilde. Depois temos outros queridos também que nos saúdam e nos escrevem, mas não sabemos de onde são. A Florinda, a Maria, a Eunice, a Rosemary, a Salomé, a Nadijane, Cida Noronha, o Henrique Ferreira. E depois aqui também de Portugal temos alguns amigos, a querida Ofélia, a Raquel Reis, o David Silva. E também temos de França a Palmira e o Jorge, que saudamos também, de Moçambique o Gil Israel Jacinto e de Cabo Verde a Maria José Garcia. Nós saudamos todos vós e saudamos também os ouvintes da Rádio Tranquilidade, que já começam a ser também nossos companheiros nestes estudos em conjunto que nós vamos fazendo. Vamos tomar algum tempo para as orações, a oração inicial, e eu vou fazê-la e vou referir o Alfeu, a Neudes Fraga e a irmã Maria José Garcia, que pedem orações pelos seus queridos. Então, marido, eu vou começar iniciando com uma oração, tá bom? Vamos orar então. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais nós estamos aqui na Tua presença, gratos pelas bênçãos que nos vais concedendo à nossa vida, Senhor. Não fora a Tua bondade, não fora a Tua misericórdia, para onde iríamos nós? Que futuro, que esperança teríamos nós? Então, Senhor, nós te agradecemos porque um dia o conhecimento da Tua palavra veio até à nossa vida e não só nos abençoou a nós, como também dela nós retiramos a graça e o alento e a missão de partilhar com outros também esta boa nova. Amém. Obrigada porque através das tecnologias podemos chegar mais longe, que Tu abençoes cada irmão, cada irmã, cada amigo que escuta e que estuda connosco. E de uma forma muito particular hoje, Senhor, nós queremos orar pelo querido irmão Alfeu, que está bastante desanimado na sua espiritualidade. Senhor, Tu és aquele que pode novamente conceder o Teu Santo Espírito para reavivar e para reacender a vida, a comunhão deste querido contigo, Senhor. Ajuda, Senhor. Nós pedimos que verdadeiramente ele sinta essa transformação na sua vida e essa dependência de Jesus, que lhe fará, sem dúvida, muito bem. Senhor, oramos também pela Neudes Fraga, que pede oração pelos seus filhinhos, o Rodolfo e também o Arthur, e também pela conversão do Ronaldo, Senhor. Amém. Que Tu abençoes esta família, que abençoes estes queridos, que eles sejam interpelados por Ti, Senhor, e aceitem o plano bonito que Tens para as suas vidas. Amém. E também, Senhor, os filhinhos da querida Maria José Garcês, Senhor, que ela pede orações pela conversão destes queridos. Ó Senhor, os nossos filhos estão no nosso coração, na nossa mente a cada instante, mas nós muitas das vezes, Senhor, não podemos ir mais além, somos limitados e impotentes e, por Senhor, pedimos a ação do Teu Santo Espírito, do Teu poder sobre a vida dos nossos filhos. Amém, Senhor. Senhor, fica conosco, abençoa-nos neste estudo, pedimos que nos inspires e que nos fales, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós temos nesta semana a segunda parte do estudo dos Salmos. Não se esqueçam que o tema central deste trimestre não é tanto as profecias em si, mas sim as alusões, as imagens, os símbolos, ou seja, como é que nós podemos estudar as profecias bíblicas. E o livro de Salmos é, sem dúvida alguma, um livro de grande inspiração para nós podermos compreender algumas destas alusões, destas imagens, destes símbolos. Pois bem, quando nós pensamos nos acontecimentos finais, nós temos a tendência para nos concentrarmos por vezes, enfim, não serão todos, mas alguns, como diz aqui o nosso autor, nas bestas e nos poderes do Apocalipse. Bom, e ele diz aqui muito bem que eles têm um grande e importante papel, porque caso contrário Deus não os teria colocado na Bíblia para que compreendêssemos esses símbolos dessas bestas. No entanto, a profecia não trata apenas de poderes, não trata apenas do conflito,
A profecia também trata de questões-chave associadas ao pecado e ao sofrimento. Trata da questão do julgamento, trata da batalha entre o bem e o mal, da natureza da justiça e da injustiça, trata da perseguição que o povo de Deus tem sofrido ao longo dos séculos e que irá sofrer mais uma vez no último período da história deste mundo, e outros assuntos mais. Os Salmos tratam igualmente destas questões em grande profundidade, mas explorando quase todas as emoções humanas possíveis. Eu diria que o livro de Salmos é um excelente manual de psicologia humana. Não apenas o livro de Salmos, mas também o livro de Provérbios. São dois livros que eu considero que são os melhores manuais de psicologia humana que nós podemos encontrar à face da Terra. E quando nós lemos estas experiências que os autores e os salmistas, não se esqueçam que o livro de Salmos, já que o dissemos e voltamos a dizer, portanto era o inário do povo de Israel e portanto eles cantavam aqueles salmos. Certamente que havia poesia nesses salmos, havia prosa que foi perdida com a tradução, mas portanto nesses cânticos, pois bem, os autores e depois a congregação que cantava esses salmos exprimia as suas emoções, as suas vivências. E quando nós lemos esses salmos, nós podemos como que nos identificar perfeitamente com as emoções dos autores desses salmos. Porquê? Porque as emoções são as mesmas, queridos, os sentimentos são os mesmos, porque, reparem, a essência da natureza humana não mudou. Portanto, já dizia o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol, não é? Então, o grande conflito no qual nós estamos envolvidos é o mesmo, os grandes protagonistas deste grande conflito são os mesmos e eles não mudaram. É Deus por um lado, e Deus diz, eu, Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. Por outro lado, Satanás continua a ser homicida, mentiroso e pai da mentira, e nós, seres humanos, continuamos a ter a mesma natureza pecaminosa e somos confrontados, portanto, ou vivemos neste conflito, portanto, entre as forças do bem e as forças do mal. Por essa razão é que a Bíblia continua a ser um livro atual, porque faz eco, ou seja, aqueles que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, transmitem aquilo que são as vivências humanas, que são exatamente as mesmas que nós vivemos hoje. Reparem, as épocas são diferentes, é verdade. Houve uma grande evolução na ciência e na tecnologia, é verdade. Mas a natureza humana é a mesma, não mudou. É exatamente a mesma. Daí que nós podemos identificar-nos, como eu disse e repito, e daí que a Bíblia seja um livro que seja sempre atual, porque trata sempre dos assuntos base, portanto, da nossa raça humana. Por outro lado, nós também lemos no livro de Salmos sobre indivíduos que se debatem com a questão de saberem porque é que Deus não trata o mal da forma mais direta e imediata, uma questão que sem dúvida todos nós já nos colocamos e que tem perturbado e continua a perturbar muitas pessoas. Somos também encaminhados para o santuário em busca de respostas. E os autores falavam do santuário terrestre ou do templo terrestre que havia na cidade de Jerusalém, mas também há menções ao santuário celestial. Eu fiquei muito surpreendido quando, ainda durante o meu curso de teologia, uma vez um professor de uma das disciplinas me sugeriu que eu pudesse fazer um trabalho de pesquisa sobre as referências contidas no livro de Salmos sobre o santuário. E qual foi o meu espanto quando eu faço essa pesquisa de encontrar imensas referências ao santuário. Não apenas ao santuário terrestre, mas também ao santuário celestial. Então, não serão todas também estas questões e as perguntas com que nós, no nosso contexto atual, nos debatemos? E a resposta óbvia é que sim, sem dúvida alguma. Portanto, é por isso que vamos continuar a desvendar os Salmos para aprendermos mais acerca destas verdades cruciais contidas, portanto, nos Salmos. E, mulher, eu sugiro que passemos já ao Salmo 46, que é aquele que trata, portanto, a lição de domingo, e vamos fazendo assim um breve apanhado dos vários Salmos que são mencionados na lição desta semana. Estavas a falar sobre as emoções e realmente muitos destes salmos transparecem e denotam exatamente a necessidade que aquele que o escreve, neste caso o Salmo 46, portanto é um salmo dos filhos de Corá. Nós imaginamos como seriam realmente estes louvores, não é?
deveriam de ser algo de maravilhoso e de muito bonito. Ainda hoje em dia nós temos a bênção e a graça de termos muitas melodias e muitos louvores e muitos cânticos realmente muito abençoados. E estavas a falar sobre esta questão dos cânticos e eu estava-me a lembrar deste provérbio português que diz assim: quem canta o seu mal espanta. E isto quer dizer o quê? Que há poder na música. Sem dúvida. E sem dúvida que há. E nós sabemos. Mas não em qualquer música. Não é em qualquer música, eu ia explicar isso certo. mesmo, ou seja, nós sabemos quem é que está, quem tem o conhecimento mais do que nunca do poder da música, que é Lúcifer, não é? Que ele era o chefe orquestrante de todo o coro angelical e tudo aquilo que havia de bom ele transformou em maldição. Isso. E, portanto, hoje em dia nós temos hinos que podem e são, sem dúvida, inspirados para adorar o Senhor, mas outros que, embora pareça que há essa intenção, não há essa base de adoração ao Senhor. Então, neste Salmo 46, nós vemos aqui algo de muito interessante, alguns versículos apenas, não vamos ler todos. Quando diz aqui, logo no início, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Eu estava a ler este salmo e estava-me a lembrar da forma como o ser humano muitas das vezes se sente frágil e se sente inseguro em muitas circunstâncias da vida. Não é por acaso que há muitos seguros, muitas das pessoas fazem seguros. É um seguro de vida, é um seguro de saúde, é o seguro dos bens, é o seguro automóvel, é um seguro em viagem, é o seguro da habitação, é o seguro das empresas, enfim. Há muitos seguros em que as pessoas realmente parecem ter necessidade, claro, e sobretudo quando não se conhece Deus, quando não se tem Deus como a verdadeira fortaleza, então as pessoas tentam segurar-se a alguma coisa para que realmente a sua vida perdure e não fique abalada por qualquer coisa à sua volta. E repara, nos Estados Unidos, particularmente nos Estados Unidos, aqui na Europa também existe e até em Portugal, por acaso estive a pesquisar, aquilo que é chamado os bunkers, não é? Ou seja, as pessoas constroem debaixo da terra lugares para se refugiarem caso haja alguma guerra, mísseis que sejam enviados, é tudo antibomba, não é? As pessoas tentam fazer o mais possível daquilo que acham que os pode privar ou resguardar ou guardar de todo o mal que possa existir à volta. E, queridos, se não for a graça de Deus, se não for a sua graça protetora sobre a nossa vida, por mais que nós tentemos fazer, não importa o quê, a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. Certo. E por isso, quando aqui o coro diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, que é um socorro bem presente nas tribulações ou nas angústias, não é? Na angústia. Algumas traduções diz na angústia, portanto é este socorro bem presente na angústia. Realmente quando nós conhecemos este Deus, irmãos e queridos amigos, é realmente uma dos melhores seguros, é o seguro maior que nós podemos fazer na nossa vida, tanto para esta vida como para a eternidade, não é? Como para a vida eterna. Então fica tudo seguro nas mãos de Deus. E realmente é uma grande bênção. Eu diria que é o único verdadeiro seguro. É. E é verdade que, como diz o salmista, nós até podemos ter tribulações, mas não estar angustiados. Algumas traduções estão a falar da angústia diante das tribulações. E isso está a dar a entender que muitas das vezes é o Senhor apenas que é aquele que é capaz de, no meio das tribulações, como ele dá a entender que nós as poderemos ter, nesta vida e nesta caminhada, mas que não temos que passar na angústia no sentido de ficarmos sem saída, ou deixarmos que realmente não há uma saída. No Senhor há sempre a saída. E repara, por isso é que o Senhor depois diz a seguir: portanto não temeremos, ainda que a terra se transforme, os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Repara, marido, isto não ter um coração sereno diante da natureza ou no meio da natureza que está em convulsão, inclusive, isto realmente tem que haver uma grande dependência do Senhor. Sem dúvida.
E olha, tu fizeste referência aí ao texto, implicitamente ao texto de Paulo em 2 de Coríntios 4:8, e eu gostaria de o ler, Sim, em que Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, em tudo, não é só em algumas coisas. exato. Portanto, Paulo está a falar para quem? Está a falar para os cristãos, não está a falar para todas as pessoas. É claro que todas as pessoas sofrem tribulações e angústias na vida, mas os cristãos, particularmente, porquê? Porque eles são o objeto, digamos, mais apetecível para onde as forças do mal dirigem os seus ataques, não é? Portanto, as forças do mal não dirigem os seus ataques contra aqueles que estão do lado deles, não é? O objetivo principal do ódio satânico, do ódio das forças do mal, é contra aqueles que querem seguir a Deus e a sua vontade. Isto não há a menor dúvida sobre isso. Então, por isso é que Paulo diz, em tudo, repito, estou a ler em 2 de Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. E depois ele prossegue dizendo, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, o que é que transparece aqui destas palavras do apóstolo Paulo? Transparece que Deus permite que nós soframos um certo grau de sofrimento, mas não é um grau muito profundo, ou não é o grau mais extremo. Ou seja, o Senhor, claramente, para com os seus filhos, Ele tempera, digamos, as provas. Ele diminui a intensidade da prova. Portanto, não permite que nós possamos ser levados até ao extremo. Porque, reparem, é a segunda proposição de Paulo é que é o extremo. Quando ele diz angustiados, desanimados, desamparados, destruídos, isto é o extremo. Ele diz até extremos nós não iremos. Podemos ser atribulados, sim, mas não angustiados. Podemos ser perplexos, estar perplexos, mas não desanimados. Podemos estar perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, reparem, isto deve ser um encorajamento muito grande para todos nós, e certamente que já é para muitos de vós, e louvado seja Deus por isso, porque apesar das dificuldades que as forças do mal colocam na nossa vida, pois bem, o poder de Deus é muito superior ao poder do inimigo e assim nos evita de nós podermos viver estas experiências ao extremo. Talvez alguns de vós agora estejais a perguntar, então, mas será que Deus, que tem poder para nos proteger da grande intensidade do sofrimento, não poderia fazer com que não sofrêssemos absolutamente nada? Pois bem, esta é uma boa questão, uma questão muito pertinente, mas nós também sabemos pela revelação divina que Deus permite, Deus nunca está na origem mas Deus permite muitas vezes o sofrimento, a perplexidade, permite aqui a tribulação, a perseguição, o abatimento, permite para quê? Porque Ele sabe que muitas vezes é nestas situações que o nosso caráter mais se molda à imagem e à semelhança do caráter do nosso amado Salvador. Então, reparem, tudo aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida tem sempre como objetivo o bem. Por exemplo, Paulo vai também dizer em Hebreus 12 que no momento em que somos disciplinados nós não gostamos disso, mas que essa disciplina produz um fruto positivo para nós. Então, não devemos perder isto de vista, queridos irmãos, porque quando nós sabemos que tudo o que Deus permite é para o nosso bem, Paulo também diz em Romanos 8:28, todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a palavra que Paulo usa, cooperam, é a ideia de duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam. Então quer dizer que Deus permite que um conjunto de circunstâncias se cruzem para, digamos, concorrerem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal. Então, com isto em mente, isto nos ajuda e muito a nós podermos suportar as tribulações, as perplexidades, os problemas, porque sabemos que estamos num processo, estamos no cadinho, como nós estudávamos aqui há uns trimestres atrás, estamos no cadinho e esse cadinho é que nos ajuda, portanto, a sermos desenvolvidos e a crescermos espiritualmente. Eu acho maravilhoso este poder que o Senhor tem, que realmente Ele é Deus e tudo pode. Para já Ele avisou-nos que nós teríamos aflições, não é? Portanto, Ele não mentiu e disse que no mundo tereis aflições.
ao mesmo tempo que ele diz, mas tendo bom ânimo. Isso. E, portanto, este socorro bem presente, esta presença de Deus, este tabernáculo, o santuário do Senhor entre nós, que é a presença do Senhor, embora não haja agora o santuário, não hajam as cerimónias, não é, da morte dos animais, porque o Senhor Jesus foi aquele que morreu por nós. Certo. Mas o Senhor Jesus continua a querer morar em nós, e a querer estar do nosso lado e a querer habitar com o seu povo, não é? Continua a ser sempre o objetivo do Senhor. Então, nestas simbologias, nestes símbolos que nós vemos na questão da profecia, na questão dos salmos, em que o Senhor está a dizer, olha, eu sou aquele socorro presente, sou aquele que vos dá ânimo, sou aquele que realmente, na hora da angústia ou da tribulação, eu estarei aí convosco para vos ajudar a fazer esta caminhada, não sozinhos, porque a questão é mesmo esta, é que nós acabamos por ter aflições, como alguns têm aflições, desafios, problemas, dificuldades. Bem-vindos a esta vida do lado de cá. Mas do lado de cá nós já podemos ter a companhia daquele que vai ser o Senhor por toda a eternidade da nossa vida, do lado de lá, não é? Isso mesmo. Então isto é uma aprendizagem que nós já começamos a ter nesta vida, de realmente ir buscar o Senhor, de senti-lo do nosso lado neste momento e fazer dele, acima de tudo, o nosso socorro, fazer dele a nossa rocha, fazer dele a nossa confiança. E isto, sem dúvida, que é uma aprendizagem, é uma caminhada em conjunto. Sem dúvida. E por isso é que, repara aqui até na lição de segunda-feira, quando faz esta referência que a esperança no meio do tumulto, não é? Eu diria que na vida do cristão a esperança é o motor que faz com que ele não desanime, faz com que a vida tenha sempre um objetivo, e esta vida tem um objetivo, queridos. Muitas das vezes nós perdemos de vista esse objetivo maior, que é o encontro com Jesus, porque nos distraímos com muitos objetivos desta vida para aqui. Mas o maior de todos os objetivos é o encontro com Jesus, é a volta de Jesus, é a grande esperança do cristão, é o advento. Nós, adventistas do sétimo dia, o advento, ou seja, aguardamos o Senhor Jesus. É verdade que nós trabalhamos, é verdade que nós casamos, é verdade que nós comemos, é verdade que nós bebemos, é verdade que temos o dia a dia com responsabilidades, mas todas elas só farão sentido quando nós as usufruirmos com o objetivo. Qual é o objetivo? Preparar-nos para a volta de Jesus. Então esta esperança que fala aqui na lição de segunda-feira, eu não sei se achaste interessante aqui, marido, quando vamos ao livro de Jeremias, que é uma das passagens que aqui diz para nós lermos, no capítulo 4, portanto Jeremias capítulo 4, vai-nos recordar um momento interessante que nos faz lembrar de outra passagem bíblica. Mas já agora permite-me só dar aqui uma pequenina explicação, que é a seguinte: porque é que o autor introduz aqui uma passagem do livro de Jeremias quando está a abordar os Salmos, não é? Exato. Mas ele faz aqui uma explicação muito interessante e lógica, onde ele diz que grande parte da linguagem do livro de Salmos é simbólica, e é, mas quando se trata da linguagem que aponta para a derradeira reinicialização do nosso planeta, eu gostei deste termo, reinicialização, temos poucas razões para acreditar que seja meramente simbólica. Exato. Ou seja, quando o contexto daquilo que é descrito no livro de Salmos aponta para os tempos do fim, para os tempos escatológicos, então aí nós temos razões claras para pensar que isso aí não é uma linguagem meramente simbólica, mas uma linguagem literal. E então ele vai buscar esta passagem de Jeremias 4, que nos mostra que realmente quando vivermos, portanto, o tempo do fim, ou o fim do tempo do fim, como eu gosto de lhe chamar, portanto, haverá realmente um tumulto muito grande neste planeta Terra. Já agora podes ler. Sim, eu vou ler, portanto, em Jeremias 4, 23 a 26, diz: observei a terra. Como é que Jeremias observou? Obviamente em visão. Uma visão que Deus lhe fez chegar. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia. Ora, certamente que esta terra que Jeremias contemplou em visão não foi a terra do seu tempo, não é? Portanto, é algo que ele viu e que Deus, em visão, o projetou para o futuro, ok? E os céus e não tinham a sua luz.
Observei os montes e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Ora, que momento da história será este? Será precisamente o momento após a vinda de Cristo, não é? Portanto, em que esta terra ficará completamente desolada. E esta linguagem aqui é tão precisa, sobretudo aqui, portanto, no versículo 23, ao dizer, observei a terra e estava assolada e vazia, faz-nos lembrar Gênesis 1:2, que diz que a terra, porém, era sem forma e vazia. Então, antes de Deus ter começado a criar esta terra, já havia algum material pré-existente, não é? Porque diz que a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia, mas havia qualquer coisa. Agora, não nos esqueçamos e não podemos deixar de ter isto bem claro na nossa mente, que qualquer que tenha sido a matéria pré-existente com que Deus depois começou a dar forma, pois bem, essa matéria pré-existente foi também ela criada por Deus. No momento anterior, mas foi criada por Deus, não é? Porque a Bíblia diz em Hebreus 11:3 que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que não existem passaram a existir. Aliás, eu gostaria mesmo de ler aqui este texto. Porquê? Porque é muito importante nós tomarmos em consideração, e eu vou ler, portanto, Hebreus 11:3, pela fé entendemos. Como é que nós entendemos? Pela fé. Se não tivermos fé, não conseguimos entender. Reparem como Paulo é bem claro. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então quer dizer que a Terra, ou o universo, foi criado, até uma expressão latina, ex nihilo, a partir do nada. Ok? Mas quando Deus começou a formação deste planeta, já existia alguma coisa. E vocês dirão, então mas Deus não criou todo o universo na semana da criação? Não, criou este planeta e quando muito o sistema solar, onde este planeta está integrado. Então e como é que nós podemos afirmar isso assim digamos de forma tão decidida? Pois bem, então quando nós lemos, por exemplo, e só vou mostrar muito rapidamente dois textos. Eu já aqui fiz referência, mas alguns daqueles que nos estão a seguir agora podem não ter ouvido essa explicação, então eu vou muito rapidamente aqui apresentar dois textos. Um texto está no capítulo 38 de Jó, e aqui, portanto, Deus faz uma pergunta para Jó refletir. Aliás, faz várias perguntas, melhor dito, e uma das perguntas, a primeira das perguntas portanto, está registada em Jó 38:4 e diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Reparem, quando se lança os fundamentos de algo, está-se no início ou no final desse processo de construção? Obviamente está-se no início, não é? Quando se lança os fundamentos de uma casa ou de um prédio, está-se no início da construção. Sem os fundamentos não se poderia levantar a casa ou o prédio, correto? Então, se Deus estava a lançar os fundamentos da terra, então estava no início do processo da criação. Diz-me se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel. Este cordel, obviamente, é uma linguagem simbólica, faz lembrar o cordel de prumo que os construtores usam quando estão a construir algo. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Esta expressão filhos de Deus é muitas vezes usada na Bíblia para se referir aos seres humanos que se entregaram e de alma e coração ao Senhor Jesus e fizeram de Jesus o seu Salvador. Ora bem, aqui não pode ser os seres humanos, porque vimos que o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra. Então quem são estes filhos de Deus? Certamente outros seres que Deus já tinha criado antes, quando estava a lançar os fundamentos da terra. Então quando o Senhor estava a lançar os fundamentos da terra, já havia seres criados. E foram criados por quem? Obviamente por Deus, mas foram criados no momento antes do início da criação deste planeta. Estão a entender a lógica do raciocínio? Outra passagem, muito rapidamente, e encerro aqui esta questão. Provérbios, no capítulo 8, é um texto muito, muito claro, diz aqui, portanto, Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra. É uma referência à sabedoria. Ellen White diz que esta sabedoria se refere a Jesus Cristo. Diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas.
Então, se há obras mais antigas, o que é que isto pressupõe? Que há obras mais recentes. Então, se há obras mais antigas e obras mais recentes, o que é que isto, obviamente, nos leva a concluir? Que Deus não criou tudo ao mesmo tempo. Porque se tivesse criado tudo ao mesmo tempo, não se podia falar de obras mais antigas, ok? E depois ele diz, desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da Terra. Então, há um princípio antes do começo da Terra. E realmente em Gênesis 1 diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas esse princípio pode-se referir a um momento na história do universo antes do começo da terra. E depois, mais à frente, no versículo 26 diz, ainda ele não tinha feito a terra nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, deste mundo, quando ele preparava os céus. Então, quando é que os céus estavam a ser preparados ou criados? Antes da criação da terra. Estão a ver? Então fica muito claro, portanto, que Deus não criou tudo ao mesmo tempo e, portanto, quando Ele começou o processo de criação desta terra, a terra estava sem forma e vazia. E será esse o estado em que a terra se encontrará novamente no fim desta história, antes da criação dos novos céus e da nova terra. Eu peço desculpa aqui por esta explicação um bocadinho mais longa, mas creio que ajudou a termos uma visão mais completa. E o que é interessante notar é que, assim como Deus teve no início para criar este planeta, não é? Porque a Terra era sem forma e vazia, exatamente depois do estado caótico em que fica este planeta, a quando da sua vinda, não é? Também haverá necessidade dessa tal recriação. Exatamente, seja, muito bem. A palavra de Deus vai novamente trazer a purificação a este planeta, não é? Portanto, vai haver uma purificação deste planeta e daí que a Santa Cidade depois deixa, exatamente como já vamos ver daqui a pouquinho, porque o planeta vai ser novamente recriado. Exatamente. E vai ficar até de forma maravilhosa e nós nem imaginamos como é que é, não é? Aliás, o paralelismo é perfeito, repara bem, antes de Deus ter criado inicialmente, o mundo estava num estado sem forma e vazio. Exato. E Deus cria, trazendo ordem, não é? No tempo do fim, o planeta vai estar novamente num estado caótico, sem forma e vazio, e Deus vai recriar novos céus e nova terra. Exato. Portanto, o paralelismo é perfeito. Exato. Okay. E o Senhor tem todo o poder para fazer todas essas coisas maravilhosas. E quando vamos à lição de terça-feira, neste Salmo agora, o Salmo 47, portanto, vamos aqui ao Salmo 47, temos aqui alguns versículos sobre esta questão que é interessante a forma como Deus a coloca para entendermos ou seja, o Deus imponente que Ele é e a forma maravilhosa como Ele dá também essa graça aos seus filhos. Quando aqui no Salmo 47 diz assim, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é grande o Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Quando há esta frase que diz que ele coloca sob os seus pés ou sob os nossos pés, com certeza que há logo esta imagem de domínio, de autoridade, não é? No fundo, Deus que tem esta capacidade, este poder de dominar todas as coisas, mas é um Deus que, em vez de dominar de uma forma autoritária ou de uma forma vil, o Senhor é no sentido de querer com que o nosso coração possa ser inclinado voluntariamente para lhe servir, porque no serviço a Deus vem exatamente aquilo que nós buscamos, que é a felicidade, que é a realização pessoal, que muitas das vezes o inimigo nos confunde para irmos procurar essas coisas, e isso mesmo noutras coisas, e portanto acaba por nos enganar. Então repara, quando aqui diz batei palmas todos os povos e celebrai a Deus, hoje em dia o ser humano vai como é que eu ia dizer a palavra, desperdiçando essa manifestação de celebração em tantas outras coisas que são efêmeras, que são passageiras, que não são para a vida eterna e que no fundo acabam por ter momentos em que as pessoas estão a celebrar alguma coisa que não é o Deus de Israel, o Senhor. Então o Senhor sim, Ele merece toda a nossa adoração, Ele merece toda a nossa celebração, porque realmente é o Senhor que tem preparado todas as coisas para a nossa vida, não é?
E depois aqui, marido, se quiseres fazer referência a esta questão, tanto de Tessalonicenses como de Zacarias, em que vai fazer referência a esta questão de antes do milénio e depois do milénio, não é? Aquilo que vai acontecer de uma forma muito particular. Então, faz essa referência, por Já agora favor. um pequenino detalhe, aqui Sim, no versículo 3 do Salmo 47, nesta minha versão, que sim, é a sim, versão clássica mais usada cá em Portugal, que é a sim. Almeida Revista e Corrigida, diz: Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Submeterá. Ok, Aqui o verbo está no futuro. isso. E porá também está no futuro. Ou Uhum, seja, é algo que ainda não está a acontecer uhum, plenamente hoje, mas irá acontecer plenamente no futuro, exato. ok? Quanto à questão de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, claramente esse texto se refere à segunda vinda de Cristo, não Claro. é? E refere-se à ressurreição geral dos justos, porque há Uhum, duas grandes ressurreições. A ressurreição geral dos justos, que ocorrerá a quando da segunda vinda de Cristo, da segunda vinda gloriosa, visível, audível de Jesus Cristo, e depois haverá a segunda ressurreição, que é a ressurreição geral dos ímpios. uhum, No entanto, haverá uma outra ressurreição, que nós por vezes chamamos uma ressurreição parcial, não é? Que é a ressurreição que ocorrerá um pouco antes da segunda vinda de Jesus. Quando esses ressuscitarem, ainda é antes da segunda vinda de Jesus. E há aqui uma diferença. Esta ressurreição parcial vem mencionada em Daniel 12:2 e nesta ressurreição participam quer justos, quer ímpios. Ao uhum, passo que nas duas ressurreições gerais há uma só para justos e outra só para ímpios, com uma diferença no tempo de 1000 anos, uhum. ok? Portanto, a primeira ressurreição no início do milénio, a segunda ressurreição no final do milénio. Quanto ao texto de Zacarias 14:4, Exato. claramente este texto se refere a algo que acontecerá após o milénio. Repito, Uhum, após o milénio. E o autor aqui fez referência, disse, falando a respeito do que Cristo faz no final do milénio, uhum. Ellen White escreveu. Ok? Exato. E portanto, esta descrição que vem aqui, portanto, do grande conflito, é já na parte final do grande conflito. Portanto, Ellen White aqui, portanto, está a dizer: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde após a sua ressurreição ascendeu e onde os anjos repetiram a promessa da sua volta. Faz aqui a pergunta: que diferença encontra entre estas passagens? Pois bem, há aqui uma diferença que salta logo à vista. É que em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, nós encontramos particularmente no versículo 16, ok? O seguinte, portanto eu vou ler, diz assim, aliás 17, depois nós, os que ficarmos vivos, aqui Paulo claramente estava a identificar-se com aqueles que estariam vivos, ou que estarão vivos quando Cristo regressar, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. O que é que isto quer dizer? Portanto, seremos levados, assim como Jesus quando ascendeu ao céu foi arrebatado, não é? Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Eles os que ressuscitaram, ok? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então, se o Senhor está nos ares, quer dizer que Ele não vem completamente até à terra, ou seja, não toca na terra. Mas quando vier pela terceira vez, digamos assim, após o milénio, aí já toca. Então, qual é a diferença significativa que nós podemos encontrar nestas passagens, como faz aqui a pergunta, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17 e Zacarias 14, 4. Numa, o Senhor não toca, porque este planeta está contaminado, Ele não vai tocar. Na outra, já vai tocar, mas já vai tocar depois de quê? Depois de já ter aplanado, não é? E diz aqui, portanto, Exato. no final desta citação de Ellen White, descendo do céu a Nova Jerusalém no seu deslumbrante resplendor, repousa sobre o lugar purificado e preparado para receber o quê? A Nova Jerusalém. E Cristo com o seu povo e os anjos entram na Santa Cidade. Então esta é a diferença mais significativa entre estas duas passagens. Sem dúvida. E que dia glorioso será esse? E realmente Sem nós dúvida. não temos a capacidade para compreender todas as coisas, mas pela fé aceitamos tudo e agradecemos ao Pela Senhor. fé entendemos, como diz Paulo. Entendemos todas as coisas, é isso mesmo. Como diz Paulo em Hebreus 11:3. E vamos passar uma eternidade a entender muito mais. Sem dúvida, Portanto, e a sem compreender dúvida. muito mais. Na lição de quarta-feira, quando vem falar sobre esta questão do vinho e sangue, para além do Salmo 75, vai aqui fazer referência tanto a Mateus 26, que fala sobre a questão
portanto, da Santa Ceia, não é? Que o Senhor Jesus tomou com os seus discípulos, e depois em Apocalipse 14 vai falar sobre o vinho da cólera de Deus, ok? Se por um lado o vinho da ceia do Senhor, esse sangue que é derramado que simbolizava, não é? Portanto, o sangue de Jesus que ia ser derramado na cruz é motivo de celebração, porque é o compreendermos que é pelo sangue de Jesus que somos justificados, que somos perdoados, que somos libertados desta escravatura e desta escravidão que é o pecado, que nos conduziria à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, Isso. portanto a morte eterna, mas pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu sacrifício, nós fomos libertos dessa condenação, porque Ele levou sobre Ele essa mesma condenação. Então, se por um lado esta questão do sangue, do vinho, por isso é que Jesus diz, não tomarei novamente este sumo ou este vinho até que novamente esteja convosco, portanto, esta celebração. E por um lado, também esta questão do vinho da cólera, ou seja, significando a morte e a morte eterna. Portanto, se por um lado, na vida do crente, daquele que tem fé em Deus, que tem realmente entregue a sua vida ao Senhor, isto é motivo de rejubilo, não é? E de alegria, porque é a salvação em Cristo Jesus, mas pode tornar-se para aqueles que são incrédulos e que resistem ao Espírito de Deus, exatamente o contrário, exatamente o oposto daquilo que é a celebração do próprio crente. Milu, há aqui duas ideias fundamentais que eu creio que podemos e devemos veicular, que ajudarão talvez os irmãos a perceberem esta questão. Primeiro, quando há pecado, tem que haver, portanto, sangue, ou seja, o sangue, que é símbolo da morte, portanto, é a consequência natural do pecado. Deus foi muito claro com os nossos primeiros pais ao dizer, no dia em que dela comeres, certamente que morrerás. E a Bíblia diz que portanto, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, ok? Então, só que há aqui uma diferença. Os justos não perecerão, e não perecerão porquê? Porque houve sangue que foi derramado em lugar deles. Esse sangue é o sangue do nosso amado Salvador. Mas aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador, esses vão ter que derramar o seu próprio sangue para, digamos assim, expiar, entre aspas, as suas falhas. Ou seja, vão sofrer a consequência. Por outro lado, este símbolo do sangue, portanto, que tem estes contornos diferentes, inscreve-se na mesma lógica de outros símbolos que são apresentados, portanto, nas Sagradas Escrituras, em que o mesmo símbolo tem sentidos que eu diria que são diametralmente opostos, ou que estão nas antípodas um do outro. Querem alguns exemplos? Por exemplo, na Sagrada Escritura, a serpente é um símbolo de Satanás, não é? Nós sabemos, por exemplo, em Apocalipse 12:9, fala da antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ok? A serpente é um símbolo de Satanás. Mas a serpente também é um símbolo de Cristo. Reparem, exatamente o oposto, não é? O opositor de Satanás. Como é que sabemos isso? Então Jesus não falou, quando falou com Nicodemos, não disse, quando o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado. Essa serpente de metal que foi lá levantada simbolizava quem? Cristo. Então a serpente também é um símbolo de Cristo, mas também é símbolo de Satanás. Querem outro exemplo? Por exemplo, no dia das expiações, que era uma festa que se celebrava na nação de Israel no outono, havia 2 bodes que eram apresentados e sobre esses 2 bodes eram lançadas sortes. Um dos bodes iria representar ou simbolizar quem? Deus, era o bode para o Senhor. O outro iria representar o diabo, que era o bode para Azazel. Aliás, na literatura judaica, Azazel significa o príncipe dos demónios. Quem é o príncipe dos demónios? É obviamente Lúcifer. Então reparem, um bode representa Deus, o outro bode representa Satanás. Estão a ver? Portanto, 2 símbolos, o mesmo símbolo, mas 2 significados diferentes. Finalmente, uma outra imagem. O leão. Satanás anda em derredor como um leão procurando tragar-nos, 1 Pedro 5:8. Mas, por outro lado, em Apocalipse 5:5 fala de Cristo como sendo o leão da tribo de Judá. Então, o mesmo símbolo leão aplica-se quer a Cristo, quer a Satanás. Então, o sangue aplica-se quer ao sangue remidor, quer ao sangue que
pelo qual irão ser destruídos os ímpios. Portanto, o Condena. mesmo símbolo, mas com significados opostos. É muito interessante e muito bonito quando aqui no Salmo 67, que vem referido na parte da lição de quinta-feira, quando começa aqui a dizer, este salmo é muito pequenininho, eu vou lê-lo, tá? Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Parece aquela bênção de números, não é? Que Número nós 6, sim, 24 a 26. Exato. Para que, ou seja, esta bênção, este resplandecer do rosto de Deus sobre nós, será para que, versículo 2, se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. É tão bonito nós... aliás, isto é como diz Ellen White, não há ninguém que nasça no reino de Deus que não se torne missionário. Mais ou menos isto. Para dizer o quê? Como se costuma dizer aqui em Portugal, daquilo que o coração está cheio, fala a boca, não é? E nós termos uma comunhão diária com Deus, bebermos desta fonte que é a sua palavra, nos alimentarmos com aquilo que são as bênçãos do Senhor diárias derramadas sobre a nossa vida, inevitavelmente o que vai sair de nós é um desejo, é um anseio de partilhar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Sem dúvida. E por isso é que o Senhor, quando diz aqui, Ele quando nos abençoa, quando faz resplandecer o seu rosto sobre nós, é para que se conheça em toda a terra o seu caminho. Nem mais. E muitas das vezes nós vamos ter que dar contas a Deus e o Senhor nos ajude, nos perdoe e nos restaure e nos levante e realmente faça com que nós ajamos de forma diferente. É que nós recebemos as bênçãos de Deus e muitas das vezes não é para a bênção dos outros que estão à nossa volta. É para nosso próprio egoísmo, a nossa própria... portanto, ambição pessoal, e nós não temos em consideração este grande ensinamento que se nós somos abençoados por Deus, é porque somos os canais que o Senhor quer usar, que o Senhor quer enviar, que o Senhor quer mostrar como o sal da terra, como a luz do mundo, para que realmente a nossa vida possa ser uma luz, possa ser uma diferença na vida que estão daqueles que estão à nossa volta. Pode ser na nossa casa, pode ser fora da nossa casa, enfim, nos lugares onde Deus nos enviar. Então esta questão de realmente o Senhor, nós sermos abençoados por Deus, é ser-nos dada a sabedoria e a inspiração para sermos os arautos da verdade. E hoje em dia, cada vez mais a verdade está sendo espezinhada, está a ser falseada, está a ser substituída por aquilo que é o erro. Mais do que nunca, queridos, Deus necessita de nós, Deus necessita e precisa de nós. Isto é uma forma de nós humanamente dizermos as questões. Deus não precisaria de nós, nem necessitava de nós para proclamar a verdade. Os anjos vinham, faziam isto em 2 tempos e já estava tudo resolvido. Só que a questão é, como Ellen White diz, a fim de que nós desenvolvamos um caráter à semelhança de Jesus. O Senhor então nos entrega esta missão, esta tarefa de irmos e sermos exatamente esses arautos da verdade, porque os primeiros a ser abençoados somos nós. E já agora, isto que acabaste de dizer vai ao encontro daquilo que eu disse há pouco, que nós precisamos de passar pelo cadinho, ou por vários cadinhos ao longo da vida para sermos purificados. Se há cadinho que realmente nós vivemos nesta vida é quando nos tornamos testemunhas de Jesus. É isso. Porque nós, ao proclamarmos verdades que o mundo desconhece em geral, que o mundo tem relutância em aceitar, que o mundo tem relutância em crer, nós, ao proclamarmos essas verdades, nós inevitavelmente nos vamos expor a um bocadinho. E de duas uma, amigos, ou nós vamos com convicções muito firmes sobre aquilo em que nós acreditamos, para assim poder suportar os embates que irão vir das reações negativas que inevitavelmente irão surgir, ou então quando essas reações negativas surgirem nós, digamos, vamos abaixo das canetas,
desculpem a expressão, e não aguentamos a pressão. Portanto, aqueles que se tornam testemunhas de Jesus, e eu creio que esta é a razão pela qual muitos às vezes desanimam no seu trabalho evangelístico, porque começaram a transmitir e depois viram que essa mensagem não era bem aceita. E não é. E não pensem e não tenham a ilusão de pensar que as boas novas da salvação irão ser aceitos por todas as pessoas e todas as pessoas vão ficar contentes e felizes ao ouvirem nós a proclamarmos as boas novas da salvação. Algumas pessoas, poucas pessoas, comparando com, digamos, a multidão de pessoas que existe neste mundo, algumas pessoas ficarão satisfeitas, sim. Mas infelizmente a maioria não ficará satisfeita, e não só não ficará satisfeita, como fará uma terrível oposição. A maior angústia que o povo de Deus vai sofrer no tempo do fim vai ser precisamente quando se der o alto clamor, ou seja, quando se der o alto clamor, a mensagem vai ser proclamada no poder do Espírito Santo, com um poder extraordinário, vai iluminar toda a terra, e aí, em reação, é que vai haver, portanto, uma oposição brutal contra o povo de Deus. E por isso é que Jesus disse, quando Jesus, por exemplo, disse em Mateus 24:14, e este Evangelho do Reino será pregado para servir de testemunha a todas as nações, e então virá o fim, mas não nos podemos esquecer do contexto em que o Senhor afirmou isso. E o contexto é, se lermos alguns versículos antes, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e depois o Senhor diz, e aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Não vai ser fácil perseverar até ao fim. E sobretudo aqueles que, assumindo a responsabilidade que Deus nos delega, que Deus nos dá, de proclamar a boa nova da salvação ao mundo em geral, meus amigos, esses vão sofrer uma oposição, e uma oposição brutal. E precisamente porque essa oposição vai ser forte, é que nós precisaremos e muito de perseverar até ao fim, porque se não perseverarmos, não vamos ser salvos. Então, queridos, nós temos que nos identificar com a missão, nós temos que apresentar a mensagem. Agora, também temos que ter, desculpem a expressão, temos que ter estofo para suportar essa oposição, e mesmo assim nós apresentarmos a mensagem de forma clara, de forma simples, de forma pertinente, direta, e como sendo insensíveis às críticas ou à oposição que se levantar contra nós. E não precisamos de entrar em polémicas com aqueles que põem em causa aquilo que nós vamos dizer. Nós afirmamos com amor, com cortesia, afirmamos as verdades em que nós queremos. A partir daí fica à responsabilidade de cada um aceitar ou não aceitar, sabendo nós que o Espírito Santo irá agir na mente dessas pessoas para os tentar convencer. Se eles resistirem à convicção do Espírito Santo, pois bem, aí quem é que pode fazer mais alguma coisa por essas pessoas? Se o Espírito Santo não consegue, vamos nós, seres humanos, conseguir? É óbvio que não. Portanto, a nossa responsabilidade é transmitir a palavra, queridos. Okay? A melhor forma de podermos fazer face às trevas é acender uma luz. É isso. E o Senhor nos chama a ser exatamente essa luz num mundo de trevas, de ensinamentos erróneos que abatem a palavra do Senhor, e quando o Senhor nos pede exatamente para sermos essa luz ao mundo, não temos que nos fixar daquilo que é a parte de Deus, porque o Senhor, como lemos neste capítulo, o Senhor é o justo, como diz aqui, que onde é que está? Para que se conheça, portanto, no capítulo 67, portanto, no Salmo 67, alegra-se e exultem as gentes, é o versículo 4, pois julgas os povos com equidade. Ou seja, está tudo bem entregue, porque está tudo entregue nas mãos de Deus. Agora, o que nós temos que aceitar da parte do Senhor é sermos estes colaboradores que o Senhor quer usar para a bênção por todas as nações. E que realmente o Senhor nos dê esta capacidade e sejamos esta bênção na vida de muitos. Ou seja, a nossa principal preocupação não deve ser com os outros, deve ser connosco próprios. Para nós sermos as tais testemunhas. E há só aqui uma pequenina pergunta para reflexão na lição de sexta-feira. Como é que nós, como igreja, podemos realizar melhor a tarefa para a qual Cristo está a usar-nos para cumprir? Pois bem, isto é algo que cada um de nós individualmente tem que falar com o Senhor para sabermos realmente como
estarmos melhor ao serviço do Senhor e sermos instrumentos que Deus pode usar para que o seu reino possa avançar nesta terra. Amém. Okay? Queres orar, Maria, Sim. por favor? Vamos orar então. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado por mais uma lição em que nós podemos refletir nos teus planos, naquilo que tu queres fazer em nós, em primeiro lugar, e através de nós, em segundo lugar. Ó bom Pai, muito obrigado, Senhor, por estas mensagens, por estes símbolos, por estas lições que nós podemos retirar deste maravilhoso livro de Salmos e que nos ajudam a compreender melhor a profecia, os teus planos para nós, para o teu povo e aquilo que tu tens em reserva para nós. Por favor, Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria para que nós possamos cada vez saber como mais e melhor podemos ser instrumentos nas tuas mãos para difundirmos o teu evangelho de salvação a todo o mundo. Amém. Fica, pois, connosco, Senhor. Livra-nos todo o mal, abençoa todos estes queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, abençoa-os e fortalece-os, Senhor, na sua fé e no seu empenhamento e no seu zelo pela missão. É o que nós te pedimos, Senhor, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter estado aí, que o Senhor nos possa continuar a abençoar e quem sabe possa partilhar este momento com algum amigo, com algum familiar, porque estudar a palavra de Deus é sempre uma bênção para todos nós. Então ficamos na promessa, pela graça de Deus, nos encontrarmos na próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser.